Aí, galerinha, juntos mais uma vez para uma aula de música. Bom, hoje eu vou passar uma música que apresenta alguns elementos musicais que são indispensáveis para que a gente possa executá-la de uma forma satisfatória, do jeito que ela deve ser executada. Então, essa aula teórica hoje vai tratar sobre esses elementos que vão ser encontrados nessa música. Primeiro, vamos para cá. Acidentes musicais. Tá? Na música tem alguns elementos que eles servem para modificar a nota. E esses elementos que modificam a nota natural, eles são chamados de sustenido, bemol. E se eu quiser que a nota volte ao estado natural da escala, eu uso o B quadro. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. O sustenido tem esse formato aqui, olha, que é tão comum nas redes sociais. Em música, ele se chama sustenido, tá? É um dos acidentes musicais mais conhecidos, mais usados também. Qual é a função do sustenido? É elevar a nota em um semitom, que é a menor distância entre uma nota e outra, ou meio tom, como também é chamado. Então, o sustenido, que tem essa forma na partitura, ele serve para elevar a nota em um semitom. Por isso essa setinha está apontando para cima. Então a gente vai do som grave para o agudo. É isso que o sustenido vai fazer, elevar a nota, elevar quer dizer sair do som mais grave e aumentar, ou seja, elevar em meio tom essa nota. O bemol ele tem a função oposta da do sustenido. Ele abate a nota em um semitom ou meio tom, tá? Então eu vou do agudo para o mais grave. Então por isso a setinha baixando. O som está mais agudo e vai para mais grave. Sustenido, está mais grave, vai para o mais agudo. Quanto mais agudo? Meio tom mais baixo. O B quadro, ele tem a função de anular o sustenido e o bemol, no caso sustenido e o bemol, dentro da música, dentro do compasso, tá? Então, esses elementos aqui, existem outros, tá bom? Mas para os nossos estudos preliminares, serão necessários somente o conhecimento desses três acidentes musicais. Então, acidentes musicais servem para alterar a nota. Então, aqui a gente vai ter o sustenido, eleva a nota em meio tom, bemol abaixa a nota em meio tom, B quadro anula a função dos acidentes musicais, dos demais acidentes musicais. Feita essa explicação, nós vamos trabalhar com acidentes fixos e acidentes ocorrentes. O acidente fixo é aquele que serve para todas as notas de mesmo nome que estiverem na música. E eles seguem a determinação da escala. Algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui agora talvez não tenham muita clareza, porque eu teria que voltar e explicar vários elementos outros, mas eu vou explicar assim mesmo, porque aos poucos vocês vão se familiarizando e vão entendendo a construção musical. Então, olha só, aqui eu tenho a clave, que no caso é a clave de sol, poderia ser outra clave. Eu tenho aqui na pauta um sustenido, e esse sustenido não está colocado em qualquer lugar, ele está colocado em cima da quinta linha da pauta. E quem fica em cima da quinta linha da pauta quando eu uso a escala de sol é o Fá. Então, o sustenido está colocado em cima da quinta linha, onde se localiza o Fá, para dizer que todo Fá que tiver nessa música ou no trecho musical, ele vai ser sustenido. Não importa se o Fá estiver na quinta linha ou o Fá estiver em outras posições da clave ou da pauta. Aqui no caso, esse Fá ele também vai ser sustenido. Ah, mas aí só está aqui em cima da quinta linha. Beleza. Mas essa daqui vai servir para todo o Fá que tiver na música. Sempre que vier antes do compasso, entre a clave e o compasso, o acidente ele é fixo.
E aí eu não preciso colocar ao lado das notas para saber que elas sofrem essa alteração. Então, Fá sustenido, ele está indicado aí. Então, toda música, todo Fá que tiver na música, ele vai ser sustenido, mesmo que eu não coloque ao lado da nota o acidente musical, porque ele já está valendo para todas as notas de mesmo nome. Aqui eu coloquei outro exemplo, para mostrar para vocês que não importa qual seja o compasso usado, essa regrinha ela vai servir para qualquer clave que eu use, qualquer compasso que eu use. Aqui entre os dois, olha só, eu tenho dois sustenidos, olha. O Fá, que nós já vimos aqui nessa outra escala, ó, e temos o Dó. Por que o Dó? Porque esse acidente musical, o sustenido, ele está colocado no terceiro espaço da pauta natural. A clave é de Sol, então sendo a clave de Sol, no terceiro espaço eu vou ter a nota Dó. Então todo Dó que eu tiver na música, ele vai ser sustenido. Por quê? Porque no começo da armação, a armadura da clave, eu vou ter o Fá e o Dó sustenidos. Então, eu venho aqui, olha, tenho esse Fá, ele é sustenido. Tenho esse Dó, ele também é sustenido, tá? Fá aqui, olha, também vai ser sustenido. E o Dó, a flauta consegue esse Dó aqui, a nota mais grave na flauta doce. Esse Dó aqui, ele também vai ser sustenido. Por quê? Porque no início, na armadura da clave, eu vou ter a indicação de que o Fá e o Dó, nesse trecho musical, ele vai ser sustenido. Antes do compasso, olha, está aqui a indicação de quais notas serão acidentadas. Então, como todas as notas que eu colocar, elas vão ter essa indicação de alteração, esses acidentes são chamados de acidentes fixos. Agora, quando eu não quero todas as notas com alteração, como é que eu faço? Eu uso então o acidente ocorrente. O acidente ocorrente ele é colocado ao lado da nota que eu quero alterar, que eu quero ou sustenida ou bemol. Eu estou usando aqui só o sustenido, porque é o caso da nossa música, a gente vai usar o sustenido. Mas eu podia estar usando também o acidente musical bemol. E agora eu vou mostrar para vocês a função também do Bé quadro, tá? Aqui, olha, no começo da clave, eu não tenho indicação de acidente musical nenhum. Ou até eu poderia ter. E colocar só o acidente ocorrente em algumas notas que não são indicadas no início, né, da armadura da clave. Então, mas eu peguei o exemplo mais fácil de a gente entender. Aqui eu tenho a escala de Dó, tá? Ela não está indicando nenhum acidente musical aqui, olha. Então, não é acidente fixo que eu estou usando agora. Eu tenho a clave, tenho o compasso, e entre eles eu não estou tendo nenhum acidente musical. Mas, no decorrer do trecho musical, eu coloquei acidentes em notas específicas que eu quero alterar. Então, quando eu coloco o acidente ao lado de notas específicas que eu quero alterar, mas que elas só sofrem essa alteração onde eu indicar, esses acidentes são chamados de acidentes ocorrentes. Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho a nota Dó. Dó natural, como vocês já sabem fazer. Si, natural. Aqui eu tenho outro Dó, mas antes do Dó eu coloquei o sustenido. Então, esse Dó, ele é sustenido. Esse não. Se eu tivesse aqui indicando antes do compasso que o Dó era sustenido, então não precisava nem usar esse daqui. Todos os Dós seriam sustenidos. Mas como eu não tenho nenhuma indicação aqui, esse Dó é natural. Dentro desse compasso, olha, eu vou ter o Dó sustenido. Beleza, aí eu vou para essa outra nota. Não tem o acidente ocorrente nela. Então, ela é natural? Não. Ela também é sustenida. Por quê? Porque ela é uma nota igual dentro de um mesmo compasso e antes da nota tem a indicação de sustenido. Então, esse sustenido ocorrente, ele serve para todas as notas iguais que estiverem dentro do compasso. Então, aqui eu tenho o Dó sustenido e tenho o Dó sustenido. Observe a barra de divisão.
esse compasso acabou. Então, quando eu venho para esse dó agora, esse dó é natural. Por quê? Porque ele não está dentro desse compasso. Essa nota aqui, ela é sustenida porque antes dela teve uma nota que sofreu alteração. Essa nota é acidentada. E esse acidente musical ele vai servir para todas as notas iguais que estiverem dentro de um compasso. Então, essa aqui não tem o sustenido ao lado. Aqui não tem indicação de que o dó, todo dó é sustenido, mas ela está dentro de um compasso. Então, ela também será sustenida. Então, eu tenho dó sustenido e dó sustenido. Aqui, como eu terminei o compasso e o acidente ocorrente só serve para as notas que estiverem dentro do compasso, eu venho para esse dó já vai ser natural, tá? Só seria sustenido se essa indicação de sustenido estivesse aqui antes do compasso. Então, terminei o compasso, dó natural, ré. Aí eu quero outro dó sustenido, tá aqui. Mas o segundo dó que está dentro do compasso, eu vou querer que ele seja natural. Ora, se ele está dentro do compasso, ele vai ser sustenido também, a não ser que eu use o Bé quadro. Porque o Bé quadro, ele é o acidente musical usado para anular o sustenido, o bemol, o dobrado sustenido, o dobrado bemol, o que vier de acidente musical. Então, aqui eu tenho o dó sustenido. Essa nota seria dó sustenida também, porque está dentro do mesmo compasso. Mas como eu usei o Bé quadro, essa nota ficou natural. E aqui eu terminei com o dó, que também vai ser natural, porque já está dentro de um outro compasso, tá? Então, isso aqui seriam os acidentes musicais. A sua forma como acidente fixo e como acidente ocorrente. Espero que tenha ficado claro. Vou passar agora para uns outros elementos musicais também que serão utilizados em nossa aula, na nossa música, a música que a gente vai trabalhar. Aqui eu tenho a ligadura, tá? Depois eu vou mostrar aqui a música e vocês vão ver que nós temos todos esses elementos musicais. Não é segredo, a gente já viu esses elementos aí, embora eu não tenha explicado com clareza qual a função deles. Então, a ligadura, o retornélio e a quiáltera, nós já fizemos uso desses elementos em nossas aulas. Só que eu não deixei claro ainda qual a função de cada um deles. É que a música ela possui muitos elementos musicais e a gente precisa ir trabalhando aos poucos. A música é uma arte perfeita, além de ser bela e fascinante. A música é maravilhosa, uma arte muito, muito bem elaborada. Enfim, sou suspeita para falar. Aqui a gente tem a ligadura. A ligadura é uma linha curva colocada acima ou abaixo das notas musicais. E se as notas tiverem o mesmo nome, os seus valores vão ser ligados, ou seja, vão ser tocadas como se fossem uma só. Então, só repetindo, ligadura são linhas curvas que são colocadas abaixo ou acima das notas e servem para unir seus tempos. Então, olha aqui, ou seus sons. Aqui eu tenho uma nota de, se fosse compasso simples, 2/4, 3/4 ou 4/4, no caso, deixa eu usar esses aí. A gente teria a nota com 2 tempos e aqui eu teria um tempo, né? A mínima e a semínima. Então, 2 tempos com um tempo. Se essas notas forem iguais, porque aqui eu não coloquei na pauta, mas se elas forem iguais, eu vou unir os 2 tempos com um tempo. E aí eu vou ter uma nota, 2 notas valendo, na verdade, 3 tempos. O som vai durar durante 3 tempos, porque as notas são iguais, se elas forem iguais. Aqui eu tenho uma mínima unida com outra mínima. Se essas duas notas elas forem iguais, seus tempos serão unidos. Então, eu terei 2 tempos com 2 tempos, a nota igual, eu tocarei executando durante 4 tempos o mesmo som. Então, a ligadura serve para isso, para unir os sons das notas quando elas são iguais. Não importa se estão dentro do mesmo compasso ou fora desse compasso, tá? Então, depois a gente vai ver outros tipos de ligaduras que vão receber outro nome também, de acordo com sua função, viu? Aqui, então, eu vou ter o retornélio, outro elemento utilizado também na música que a gente vai ver. Aqui eu tenho os chamados retornélios simples, que só indicam uma repetição. E aqui eu tenho o chamado retornélio composto, que indica 2 repetições.
Retornélios simples são usados na música para indicar repetição. Geralmente, quando eu uso o retornélio simples, eu uso esses dois. Aqui indica onde é que eu devo, aliás, aqui indica quando é que eu devo voltar e aqui até onde eu vou voltar. Então, eles são complementares. Posso usar só esse? Dificilmente, não. Mas eu posso usar só esse. Estou tocando uma música e de repente eu quero que ela volte até o começo. Então, eu não preciso colocar essa indicação de retorno, tá? Até onde é que eu vou retornar. Eu vou para o começo, então é relativa o uso desse. Agora, se eu não quero voltar até o começo, quero, digamos, 3 compassos antes desse retornélio. Então, eu uso esse aqui para indicar. Porque se eu não tiver esse, eu vou lá para o começo. Mas eu não quero até o começo, eu quero só uma parte específica. Então, eu tenho que usar a indicação de até onde é que eu quero voltar. Certo? Então, retornélios simples indicam uma repetição. Retornélio composto indica 2 repetições. Uma antes do sinal e outra depois do sinal. E geralmente o retornélio composto, ele vem seguido de um outro retornélio que pode ser simples e também composto. Depende da necessidade da música. Então, a diferença entre eles. Retornélios simples indicam uma repetição. Retornélio composto indica 2 repetições, uma antes do sinal e outra depois do sinal. Outro elemento que nós vamos usar é a chamada quiáltera. Bom, quiáltera existem outras formas também, tá? As 3 quiálteras, existem outras. Eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui eu posso colocar 6 quiálteras, né? Aqui eu vou usar a forma mais simples de quiáltera, que é com 3. Se eu usar o compasso simples, aqui eu tenho colcheias agrupadas e cada colcheia vale meio tempo, meio tempo. Então, meio com meio, um tempo, com mais meio, um tempo e meio. Esse conjunto de notas aqui, comumente eu executaria em um tempo e meio. Só que aqui altera, ela diz que esse conjunto de notas aqui vai ser tocado em um tempo. Eu estou usando esse compasso simples para a gente fazer essa exemplificação aqui, tá? Aqui eu vou ter, por exemplo, outro grupo de quiálteras. Mas observem que aqui eu já não tenho mais a colcheia. Aqui eu tenho a semínima. A semínima no compasso simples comum, ela vai ter um tempo. Então aqui eu teria 3 tempos para poder executar esse conjunto de notas. Mas com a quiáltera, que é esse sinalzinho aqui, essa linha curva com um símbolo, tá? Às vezes ela vem sem um número. Aqui está indicando que são 3 quiálteras. Poderia ser 6 quiálteras, aí teriam 6. Ou senão não teria indicação nenhuma e quem lê música já saberia que está se tratando de uma quiáltera e não de uma ligadura, que é uma forma mais simples de linha curva na música. Aqui no caso eu teria 3 tempos para executar esse conjunto de notas. Mas com a quiáltera, eu vou executar esse mesmo conjunto de notas em 2 tempos. Tá? Então, a quiáltera, ela tem essa função na música. Que música nós iremos trabalhar que tem todos esses elementos? Um trecho só, não é a música completa, mas é um trecho dessa música aqui, ó. Eu nem sei se o nome dela é esse mesmo, mas eu coloquei assim. Olha pro céu, meu amor. É essa aí, tá? E aí a gente vai ter, olha, os acidentes fixos. Então, todo o Fá da música, ele vai ser acidentado, vai ser sustenido. Nós vamos ter o acidente ocorrente, ou seja, esse Lá aqui, ele vai ser sustenido. Aqui eu terei outro Lá sustenido. Mas se por um acaso eu encontrar outro Lá na música, ele vai ser natural. Por quê? Porque ele não está dentro do mesmo compasso. Então, é o acidente ocorrente. Além disso, eu vou ter também as ligaduras, olha. Notas de mesmo nome unidas pela linha que vai dar na execução. Eu não vou parar essa e começar essa. Eu vou tocar as duas juntas num único sopro, já que a gente está tratando de flauta doce. Aqui, olha, também do mesmo jeito. Aqui eu vou ter nota igual, em compassos diferentes, com tempos diferentes, mas eu vou unir o som delas. E eu vou ter também, olha, a quiáltera,
Então, 2 com 2, 4 tempos. Aqui seriam 6 tempos se fosse no valor normal da nota. Mas aqui, como eu estou usando aqui Altera, eu vou executar esse conjunto de 6 notas em 4 tempos. 2 e 2. E o retornélio que eu vou usar aqui, eu apresentei o composto, mas a gente vai utilizar aqui só o retornélio simples, que vai indicar a repetição até chegar ao outro retornélio. Mas como não tem outro retornélio, nós vamos até o início da música e repetimos toda ela. Espero que tenha ficado claro. Valeu, galerinha!